Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos para mais uma aula preparatória da Escola Dominical, mais um subsídio da EBD, direto do ADCast, estúdio da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Piracicaba, campo presidido pelo pastor presidente Irineu Lima Pereira e sob a coordenação geral do pastor Neusley Moura. Estamos aqui para mais um período de aprendizado e de interação com professores da Escola Dominical. Sejam todos bem-vindos a mais este tempo junto conosco aqui com a Escola Dominical, com a Palavra de Deus. Eu tenho à minha frente aqui o cooperador Nicolas. A paz do Senhor, Nicolas. A paz do Senhor, Denis. Tudo bem? Graças a Deus. Vamos produzir um conteúdo que abençoe a vida dos professores e instrua também, né? Que Deus possa assim nos permitir nesta noite. Maravilha. Aqui também na mesa temos hoje a alegria de receber o presbítero Jonatas. Que Deus continue abençoando o senhor. É um prazer receber o senhor nessa mesa. Pastor presbítero Denis, uma honra estar convosco, participando deste debate bíblico, né, deste ensino bíblico que é um subsídio importante para todos e esperamos cooperar com esse subsídio aí das escolas bíblicas dominicais. Muito bem. Na lição de hoje nós vamos trabalhar a lição 6, que tem o tema Justificados pela Fé em Jesus Cristo. Mas antes eu quero pedir a todos que forem assistir esta aula, que estiverem assistindo esta aula, que se inscreva neste canal. Este canal tem um conteúdo bíblico, um conteúdo edificante. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá like no vídeo, comente de qual cidade você nos assiste, para a gente saber até onde o conteúdo está alcançando. Interaja com a aula, participe dessa nossa aula, dê a sua sugestão, envie a sua pergunta, participe conosco desta mesa você também. Vamos começar então a nossa lição 6 da Escola Dominical com o presbítero Jonatas aqui lendo o título e dando essa sequência. Bom, vamos lá. Lição de número 6 será ministrada no dia 10 de agosto, agora de 2025, e o título dessa lição diz Justificados pela Fé em Jesus Cristo. O texto principal encontra-se na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E o resumo da lição diz, Abraão foi tornado justo por crer no que Deus falou, e não por seguir um conjunto de ritos. E podemos destacar 3 objetivos. O primeiro sendo apresentar os questionamentos de Paulo junto aos Gálatas. O segundo, refletir a respeito da vida do crente Abraão. E o terceiro objetivo é apresentar a fé como fonte de vida. Muito bem. É uma lição muito importante que nós vamos tratar na aula na classe dos jovens. Nós esperamos aí que os professores sejam de alguma forma ajudados aqui pelo nosso trabalho. Nós vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está em Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 11. E também quero dizer aos professores que é muito importante acompanharem, né? Acompanhar as aulas, esta sequência, porque eu costumo dizer que é quase que um curso teológico esse trimestre EBD. São 3 meses trabalhando dentro de um assunto. Então, é muito importante acompanhar esta sequência. Vamos, então, à leitura do texto bíblico, começando aqui com o presbítero Jonatas. Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Ó insensatos Gálatas,
quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Se quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras ou pela lei, ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Glória a Deus. Aleluia. E aqui nós vamos trabalhar na introdução, vendo que essa lição de número 6 vai trabalhar acerca de um dos pilares fundamentais da doutrina da igreja, que seria a justificação pela fé. Nas lições passadas, nós trabalhamos um pouco acerca da defesa do apostolado de Paulo, mas agora Paulo não vai defender o seu apostolado, mas sim a pregação da doutrina verdadeira da justificação pela fé, colocando em pauta que a igreja havia abandonado esta doutrina para uma pregação de justificação pelas obras, não só da lei, mas obras éticas, obras morais, trazendo sobre si o jugo ou até mesmo a possibilidade de ser salvo por si mesmo, pela sua força. Então, a introdução da lição, nós trabalhamos nesse ponto, a justificação pela fé, que é o que nós abordaremos aqui no decorrer dos capítulos, dos tópicos. Maravilha. Eu estava aqui só me lembrando, dentro do tema desta aula, e eu me lembrei que tem a ver com a história de Martinho Lutero. Eu me lembrei disso agora, dentro Perfeito. de uma pergunta até que o Nicolas fez aqui, antes da gente começar a gravação. Martinho Lutero, durante muito tempo, achou que o que o salvava eram as obras. Ele fazia muitos esforços humanos, muitos jejuns, e a igreja naquela época era movida com isso, né, com as indulgências. Mas quando ele leu esse texto em Romanos, essa expressão, o justo viverá da fé, ele, opa, pera um pouco. E foi aí então que daí que vem a reforma e a real conversão de Martinho Lutero, quando ele entendeu que não é por nós, não é resultado do que nós fazemos, né? Então nós vamos trabalhar um pouco essa questão que a igreja dos Gálatas estava ali tendo dificuldades para compreender isso, até por conta dos falsos ensinamentos que tinham se levantado. Vamos então ao nosso primeiro tópico, o questionamento de Paulo. Até interessante essa forma como Paulo fala, né? Ele fala fazendo perguntas, ele fala interagindo, ele fala meio que provocando ali uma reação. Peraí, é isso mesmo que vocês estão fazendo agora? Então é muito boa essa forma de Paulo trabalhar. O questionamento de Paulo é o nosso primeiro tópico aqui. Vamos aqui ao primeiro subtópico, falar fascínio para desobediência. Só quero orientar, enfim, avisar os professores que a gente vai trabalhando dentro de cada tópico, cada subtópico, um comentário, e a ideia aqui é te trazer algo a mais, te trazer uma reflexão, te trazer uma aplicação que te ajude na preparação da sua aula lá na sala, tá certo? Vamos então ao primeiro tópico. O questionamento de Paulo. Perfeito, presbítero Denis. É a forma que Paulo traz criar essa reflexão à igreja dos Gálatas é muito importante, até porque
A Galácia, que é justamente o objetivo do alcance desta carta, é uma junção de várias cidades. Galácia é como se fosse um estado que nós temos aqui no Brasil, onde tem outras cidades ali existentes. E ali eles não eram de origem judaica, eles não tinham ali a obedecer ou viver as leis mosaicas. E quando o evangelho chega até eles, na primeira viagem missionária de Paulo, eles assim entendem e assim observam o agir do Espírito Santo de Deus através da vida do missionário, com esse impulsionar da fé, com essa demonstração do agir do Espírito Santo, com o agir do sacrifício de Cristo, por meio da graça, a salvação. E assim os Gálatas entendem e se convertem ao Evangelho do Senhor. Porém, com o passar do tempo, o contato com judeus, que também alguns convertidos, houve essa reflexão, ou houve, na verdade, pelos Gálatas, o sentimento de servir a Cristo através da lei mosaica. E é onde eles adquirem um fascínio pela lei, entendendo que o Deus de Abraão é o Deus que direcionou e vem apontando a Cristo. E neste ponto de entender sobre a fé judaica, eles se confundem com o servir a lei e misturam com a fé de Cristo. E é onde Paulo, então, os chama a atenção para a reflexão. E a palavra-chave aí é fascínio pela desobediência, porque eles ficam fascinados pela lei de Moisés. Só que, pela lei, só houve um justo, que é Jesus Cristo. Ninguém alcança a salvação seguindo 100% a lei de Moisés. Por quê? Porque nós já entendemos que é humanamente impossível seguir a lei de Moisés. Por isso, somos salvos pela graça. E este tópico traz, então, este questionamento de Paulo, que, deixando de lado os critérios, falando sobre os Gálatas que deixaram de lado os critérios e ficaram fascinados com uma outra mensagem. A palavra-chave aí, fascinação, significa, então, essa forte atração por algo ou por alguém. Este algo, alguém que eles estão falando, é justamente a lei mosaica. Quando eles têm contato com a lei mosaica, eles sentem essa fascinação pela lei, mas o ponto da desobediência, ou o ponto que eles colocam como perda da ação salvífica, é o afastar-se da fé em Jesus Cristo, entendendo eles que servir a Deus seria seguir 100% a lei mosaica. E Paulo, então, chama o povo para reflexão sobre esta ação da lei no ponto deles. Então, a palavra forte aí, atração por alguém, ou por algo, ou por alguém, Paulo faz uma menção grande e faz essa pergunta aos crentes da Galácia, justamente criando esse pensamento que vale para os nossos dias. O que pode ser tão atraente para a nossa espiritualidade, que tem a capacidade de nos afastar do verdadeiro evangelho? Essa é uma pergunta que Paulo faz aos Gálatas, que fica para a nossa reflexão hoje. A possibilidade de seguir a lei dos judeus, o que, na teoria deles, poderia ajudar na salvação, foi algo que foi fascinando os Gálatas e fez com que eles perdessem, de fato, ali a motivação ou o caminho principal, O rumo certo, né? o rumo certo, aquilo que de fato motivou a conversão deles quando Paulo chegou na sua primeira viagem missionária, que foi a ação da fé. E o justo viverá da fé. E aí o equívoco dos Gálatas naquele momento foi afastar-se da fé salvífica para seguir ritos, para seguir a lei. Por mais atrativos e atraentes que fossem, e por mais a historicidade que a lei mosaica tem dentro do povo de Israel, que não foi algo criado pelo homem, foi mais algo criado pelo próprio Senhor, fez com que eles perdessem o rumo certo ali referente à salvação. E nessa questão, então, Paulo é bem enfático, onde ele levanta este ponto. Aquela nova mensagem que eles receberam dos judaizantes não lhe movia a fim de obedecer a Deus, mas o convencia para uma mensagem de desobediência, e eles não haviam percebido isso. Então, o tópico 1, subtópico 1, este questionamento de Paulo sobre esse fascínio e a desobediência, é este momento que
os Gálatas, mesmo não sendo judeus, sendo ali ao norte de Israel, ao norte, ao noroeste do mar Mediterrâneo, acima ali, mais próximo da Grécia, eles tentam ir e sentem atraídos pela lei judaica, lei mosaica, e isso faz com que eles percam ali o foco, de fato, na salvação pela graça de Jesus Cristo. E agora entrando também no subtópico 2, já aproveitando o que o presbítero Jonatas Dionísio comentou, cabe entender que o povo ele começa da forma correta, até que Paulo escreve aqui em Gálatas capítulo 3, versículo 3, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? É um questionamento que ele levanta. Então Gálatas, a igreja da Galácia recebe o dom de Deus, recebe a pregação do Espírito, recebe a graça, contudo, com o tempo, deixa de agradar a Deus de acordo com a sã doutrina a qual foi pregada e passam a tentar agradar a Deus ou se justificar pelas suas próprias obras, trazendo o esforço humano no lugar da fé. E isso é um equívoco muito grande. Eles começam da forma correta, mas eles permanecem e continuam na forma errada, eles terminam na forma errada. Então, cabe uma reflexão aqui ao professor trazer para a sala, que não basta nós começarmos da forma correta. Muitas das vezes nós confundimos aquela euforia da fé com, de fato, a constância. Hoje em dia nós temos muito essa discussão acerca da euforia versus a constância. Às vezes nós estamos motivados a fazer algo, participamos de algo, mas a constância falha e ao final abandonamos aquilo que era o certo a ser feito, que foi o que aconteceu com a igreja da Galácia. Começaram na fé e abandonaram as obras da fé para fazerem as obras da carne, tentando trazer a responsabilidade da salvação olhando assim para suas próprias obras. E Deus, imputando a Deus o agradar das obras. Então, a carreira ela precisa ser concluída da forma correta. Nós não podemos atribuir a Deus a obrigatoriedade de aceitar as nossas obras, porque o padrão de Deus ele é inalcançável. O padrão da santidade, o padrão da salvação, ele é inalcançável pelo homem. Por isso precisamos da fé, por isso precisamos de Cristo, da graça. Por quê? Por nós mesmos, pelas nossas obras, nunca alcançaremos o padrão que Deus exige para a salvação. E agora, passo para o tópico 3. Muito bem, boas observações sendo feitas uma. O tópico 3, aqui o ponto 3 do tópico 1, vai falar das obras da lei contra a pregação da fé. Como já foi até abordado aqui pelo presbítero Jonatas, os Gálatas não tinham conhecimento, né, da cultura judaica, dos rituais judaicos. Eu não sei se não tinham conhecimento ou se eles não eram apegados a isso, né? Até porque na cultura deles eles não deveriam ser, eles viviam uma vida totalmente diferente. Agora, a pregação da fé que os alcançou, quando eles ouviram a mensagem de Paulo, ela estava sendo substituída. Paulo apresenta o Jesus como Jesus crucificado. A palavra aqui, representação, é prograpo, pintado. Era como se a pregação de Paulo fosse uma obra de arte, uma pintura, apresentando o Cristo crucificado. E já que Paulo apresentou o Cristo dessa forma, então eles enxergaram Cristo desta forma. A cruz representava a morte, o próprio Cristo representava o sacrifício perfeito de Deus. E é interessante essa observação que ele coloca de João 10 e 17, não é? Que a morte de Jesus, ela não foi uma morte por nada, ou um erro judicial. Eu costumo dizer na ministração que não foi Roma que matou Jesus. A morte de Jesus também não foi um homicídio. A morte de Jesus foi uma oferta, não é? Ele diz, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, em João 10 e 17. E no 18 ele diz,
Ninguém tira a minha vida. Não é? Eu mesmo a dou. Tremendo. Então, a morte de Jesus, ela é uma oferta. A morte de Jesus, ela é uma entrega. É um sacrifício, mas é voluntário. Ele quis. Ele se ofereceu. E talvez aqui crie muitos questionamentos, porque tudo que fazemos na nossa vida exige esforço. Eu estava vindo para cá, né, e até fiz alguns vídeos hoje, que eu saí de casa às 7 horas, fui para o trabalho, trabalhei até agora, peguei estrada, 60 km para chegar aqui. Então eu vim na estrada pensando em esforço. Muita gente sonha, mas só conquista quem se esforça. Então, na vida do ser humano, tudo que você faz exige esforço. Um sonho exige esforço para se concretizar, um objetivo, um propósito, seja um curso de uma faculdade, seja uma viagem, seja uma construção de alguma coisa, uma casa, um apartamento, tudo tem esforço. Então, como é que quando chega naquilo que é mais valioso, não tem preço, mas tem valor a salvação, o sangue de Jesus, né? Como assim eu não tenho que fazer nada? E olharmos para todas as religiões elas têm alguma forma para você alcançar um favor, para você alcançar uma graça, você tem que fazer alguma coisa. As religiões pagãs são cheias disso. Como é que chega no evangelho? Espera aí, não. Não. Como assim não? Como eu não tenho que fazer nada? Porque já foi feito. Já foi realizado. Num nível que homem algum poderia realizar. Afinal de contas, não havia nem o justo. E aí aquele que era justo, Paulo diz, ele se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos aí a justiça de Deus. Então, o que Gálatas está fazendo, essa igreja, Paulo diz, vocês estão trocando o evangelho, vocês estão adquirindo outro evangelho, vocês estão recebendo aí um outro evangelho e ficando atraídos por ele, não é? Como esta é uma aula para jovens, essa é um grande desafio para a juventude. É uma boa reflexão. Porque a juventude gosta de novidade, Nicolas. Você vai conversar com jovens, você vai conversar com líder, tem que ter novidade, porque continuar fazendo as mesmas coisas, né? Então, a minha observação aqui é que cuidado com as novidades. Porque, por exemplo, esse ambiente e esse formato é uma novidade. Sim. Mas a essência, o conteúdo, é a palavra. Tinha um pastor nessa linha de raciocínio, o presbítero Denis, o pastor que ele comentava, Nicolas, que se um dia você sentir que teve uma revelação de pregar algo e ainda não foi pregado, repreenda que isso é o inimigo. Né? Há mais de 2000 anos de pregação, Deus quis revelar agora aquela mensagem no coração de um servo. Deus foi injusto com as outras pessoas que passou há 2000 anos atrás. Repreenda que isso... Não, tem uma turma querendo inventar a roda teológica. Exatamente. Né? Então, e assim, são pessoas... É até uma pergunta que eu coloquei aqui, depois, se der, a gente grava um vídeo. Como que o jovem pode se proteger contra o falso evangelho? Porque ele vem hoje muito bem embalado. Veja que esta igreja era uma igreja que tinha sido fundada de forma sólida na fé. Mas o falso ensinamento ele vem tão bem produzido, tão bem embalado, que eles se deixaram levar. Sim. Porque, então, o jovem muitas vezes tem que tomar esse cuidado. A igreja muda, o tempo muda, tem a Bíblia aqui, mas a essência, o conteúdo não tem novo. E isso não significa que é velho. É verdade. A Bíblia diz que é mais atual que o jornal de amanhã. Então, o que nós precisamos para a salvação da nossa alma está aqui. Nós podemos ter a Bíblia no tablet, enfim, como for, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse apelo que existe hoje para a gente... é algo novo, tive uma nova revelação, tive uma nova visão, e aí tem gente ensinando que ceia não precisa mais, que não precisa frequentar a igreja, mais um monte de coisas. E às vezes, presbítero Denis, a gente pode pensar que isso é algo improvável. Até trazendo mais um pouquinho do subtópico 2 aqui, começando certo e terminando errado. Sim. Né? Às vezes a gente pensa, não, a minha fé é sólida, mas o comentário que o senhor fez acerca de Martim Lutero,
uma igreja como um todo, uma instituição como um todo, que abandonou um dos preceitos mais básicos da fé, a justificação pela fé. Nós não precisamos ir lá para a igreja da Galácia para ver exemplos práticos do que algumas doutrinas fundamentais do próprio apóstolo Paulo aqui pela palavra, com o tempo, a própria história mostra que Sim, a igreja como um todo, ela precisou dessas reiterações, dessas apologias, dessas defesas da fé. sim, Por quê? Porque nós estamos suscetíveis neste Sim. mundo a falsas pregações, Sim, a verdade. falsas doutrinas. Sim. Os jovens nas faculdades, Sim. eu saí da faculdade, eu acredito, faz uns 3 anos, e haviam muitas teorias que faziam Sim. muito sentido e eram muito belas, principalmente no campo da filosofia, Sim. da sociologia, e É. que às vezes conflita E diretamente. muitas Um teorias ponto- nos altares, né? Sim, Esse é um problema. Um ponto que o apóstolo Paulo também reforça nessa epístola aos Gálatas a gente fala das novidades, mas também tem o abandono a situações ou a estilo de vida anterior. Sim. Paulo destaca bastante também, às vezes, atuações de próprios líderes que Sim. se converteram ao evangelho, mas que ainda estavam pregando a Sim. lei de Moisés, que é o caso até mesmo de Pedro, Sim. onde Paulo representa ali, Pedro fala, olha, a gente prega agora a graça através de Cristo Jesus. E essa palavra vem na transformação, da renovação da mente, da metanoia, da transformação que o evangelho traz, de trazer para o jovem também novidade de vida. Sim. Não é porque eu tinha um estilo de vida agora diferente, eu quero trazer o meu estilo de vida para dentro da igreja, Não, para tentar autenticar aquilo que eu fazia É. agora falando que eu estou professando pela fé. Então, Paulo também traz esse subsídio, Sim. trazendo essa reflexão para os Gálatas, de fato, uma conversão genuína através da fé em Cristo, através da graça salvífica do Senhor Jesus, fazendo essa conversão na vida do crente, vivendo agora, como já dito, o justo vive pela fé. Muito bem, tópico 1 concluído, vamos ao tópico 2. Mas antes, se você não se inscreveu, deixa eu falar para aquela lá. Você não, que eu tô de gravata borboleta hoje, abre aquela câmera. Tá elegante, o homem tá elegante. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Nós estamos aqui para servir a igreja, para servir a escola dominical. Interaja com o canal, faça o canal crescer, tá certo? Vamos aqui para o nosso tópico 2, que tem o título O Crente Abraão. Começando. Muito bom. Bom, depois dessa reflexão que já tivemos sobre o tópico 1, Paulo ele apresentou a problemática, mas vem apresentando também o antídoto para criar a reflexão e mais uma vez, destacar a graça de Cristo, a ação salvífica de Deus através de Jesus Cristo, e ele usa ali o exemplo de Abraão. Então, o tópico 1, o subtópico 1 do tópico 2 diz: creu em Deus, fazendo menção de Abraão. Abraão vem antes da lei. Antes da lei, Abraão vem. E Paulo justamente pega o exemplo de Abraão porque remonta à origem do povo judeu, mostrando, reforçando que o chamado de Deus, a promessa de Deus, que será tópico da próxima lição, é chamada ali em Abraão algo que aconteceu antes da lei, mostrando ali, presbítero Denis, Nicolas, a ação da graça de Deus, que Abraão não seguia a lei judaica, até porque ainda não existia. Abraão estava vivendo ali na sua terra, na terra da sua parentela, onde há o chamado de fé a Abraão, e Abraão entende e aceita esse chamado vindo diretamente do Deus Criador dos céus e da terra. E ao atender esse chamado, Abraão tem esse mover, esse mover faz com que a graça de Deus o alcance. Então, Paulo usa esse exemplo de Abraão para exemplificar a realidade da justificação pela fé. Era a forma mais adequada, então, de mostrar aos leitores que a lei de Moisés não era superior à graça de Deus e à salvação pela fé. Como já dito, ora que Abraão foi chamado ainda antes da lei mosaica. E Abraão, então, a palavra de Deus, então, destaca que Abraão foi chamado por Deus para deixar a sua terra e herdar uma terra aonde ele mesmo não sabia aonde era. E fez aí mostrando, por isso que Abraão é destacado lá na epístola aos Hebreus como pai da fé.
porque ele ainda, mesmo não servindo a Deus, nem na sua família não servindo a Deus, ele entende esse chamado de Deus e ele obedece, e pela fé ele não só vai só, porque uma coisa, Nicolas, é você pegar e falar assim, eu creio e vou. Mas outra coisa é você crer a ponto de você colocar a sua família, colocar a sua trajetória, deixar para trás o legado da sua família, deixar para trás herança e seguir um chamado de fé, entendendo que o chamado de Deus é maior do que qualquer coisa mundana. E Paulo usa então esse exemplo de que a ação de Abraão, crendo em Deus antes da lei mosaica, moveu ali toda a trajetória da fé na vida de Abraão, alcançando, fazendo com que as bênçãos do Senhor e as promessas do Senhor fosse de fato derramado sobre essa nação. E só uma observação aqui, Nicolas, sobre esse Abraão crer em Deus. O que me chama a atenção é que Abraão não tinha nenhuma experiência com Deus. Ele não servia a Deus. Ele não está em um ambiente onde Deus se manifestava. Está num ambiente completamente pagão. Então, a gente precisa refletir e levar o jovem a refletir, porque o que Abraão precisou para crer? Só ouviu a voz de Deus e creu. E às vezes a gente vai vivendo uma vida espiritual e liga o piloto automático e tem mais dificuldade de crer em Deus quem já teve experiências com Ele, quem já anda com Ele há algum tempo. Tem mais dificuldade para crer na direção de Deus, naquilo que Deus está falando, do que alguém que nunca ouviu Deus. Deus fala, Abraão sai. Pega a mala, pega a família e vai. Eu imagino Deus olhando do céu e falando, peraí, ele vai aonde? Eu só falei uma vez, não, ele vai. Mas ele nunca ouviu minha voz. Uma vez basta. Extraordinário. E por essa fé ele foi considerado justo. Não é? E a promessa, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, não era uma promessa que ela se limitava a um povo, a uma nação, a uma tribo específica. Ela foi uma promessa que se estendeu para todos aqueles que eram os filhos da fé. Todos aqueles que creram em Cristo foram justificados pela fé, completando o que Deus prometeu na herança lá em Abraão. Então, a palavra do subtópico 2 aqui, do tópico 2, é justificação. E a justificação, ela é o primeiro estágio da salvação. Ela é conhecida como o primeiro estágio da salvação porque ela é a libertação da punição. Nós somos salvos da culpa advinda do pecado e não quer dizer que o nosso pecado é apagado, mas o registro desse pecado é apagado. E nós nos tornamos pessoas sem culpa diante de Deus. No Velho Testamento, a palavra justificação ela já era uma palavra usada. Contudo, nós tínhamos no Velho Testamento, no Antigo Testamento, a terminologia era uma justificação voltada para a esfera forense, para o mundo jurídico. E ela tinha um significado específico, que não é o sentido de tornar alguém justo, mas que a pessoa se encontra em harmonia com a lei. Não quer dizer que a pessoa foi considerada justa, mas que na justificação ela se encontra em harmonia com a lei. Ou seja, aquilo que ela devia por ter infringido algo ou infringido a lei já foi devidamente pago ou cumprido. Uma obrigação que já foi devidamente quitada. E por esse motivo a pessoa encontra-se justificada. Não é como se nós estivéssemos dizendo que a pessoa se torna justa, mas a pessoa é declarada justa. Essa é a principal ideia da justificação. Na base bíblica, quando nós estudamos a palavra justificação, é um sentido baseado em alguma esfera jurídica, na esfera jurídica da justificação. E Paulo traz essa mesma significação. Portanto, para concluir aqui o subtópico 2, na reflexão que nós devemos trazer aqui aos jovens, a justiça resultante da justificação, ela não é a perfeição ética, a perfeição moral. Ela é a ausência do pecado, a ausência daquilo que nos foi imputado na nossa natureza, no sentido que Deus não mais atribui o pecado ao homem. Por quê? Porque já foi atribuído a outrem. Então, a punição pelas nossas transgressões já foi destinada a alguém.
e, portanto, nós fomos justificados ao crer neste alguém, o Cristo crucificado. E os pecados imputados a ele não foram simplesmente justificados em nossa vida, mas nós fomos declarados justos porque alguém levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas dores. É um tema um pouco complexo de explicar. Peço que até os professores ouçam com calma esse trecho, mas é muito lindo se nós formos pensar no o que Cristo fez por nós na cruz. E para fundamentar um pouco esta colocação que foi trazida, eu vou ler um versículo aqui em Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Justificação pela fé no Espírito. Esse é o foco do subtópico 2, do tópico 2 aqui, da nossa lição. Muito bem. Esse tema justificação, ele para mim, eu tenho um livro em casa, eu esqueci o título dele, mas ele é um livro pequenininho, mas ele trata só destes termos da salvação. Já foi dito até aqui que são fundamentos da nossa fé, são doutrinas, isso não pode ser mudado, né? Então você tem regeneração, você tem justificação, redenção, enfim. E o termo justificação, ele para mim, quanto mais eu estudo ele, mais eu fico fascinado com ele. Bom, Deus iria justificar os gentios pela fé. Paulo menciona que Deus havia previsto que a fé seria o instrumento ou o meio pelo qual os pecadores, judeus ou gentios, fossem declarados justos diante de Deus. O Eterno escolhe a fé e não as obras para justificar uma pessoa. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, veja que a fé é o meio, temos paz com Deus. Parêntese. O evangelho não serve para o homem ter paz consigo mesmo. A juventude hoje ela vem sendo abordada por uma pregação terapêutica, que é: venha para a igreja para você ficar bem. Venha para a igreja que suas dores serão eliminadas. Venha para a igreja que a sua alma será. É claro, em Cristo a nossa vida melhora, em Cristo as nossas emoções se equilibram. O evangelho produz vida e vida em abundância em todas as esferas, física, emocional e espiritual. Mas, em se tratando de cruz, em se tratando do que Cristo fez, o evangelho não é uma mensagem para que o homem entre, por exemplo, na igreja e saia bem consigo mesmo. E diga: eu estou bem. Por isso que é um perigo uma pregação terapêutica, por isso que é um perigo o louvor terapêutico, aquele culto terapêutico, onde a pessoa saiu carregada do dia a dia, das suas escolhas erradas, e ela escuta ali uma palavra legal, uma música legal, um clima legal, e ela sai leve. Mas em relação à sua vida e o seu comportamento, nada muda. Então, o evangelho é uma pregação que apresenta a pacificação entre o homem e Deus. Ponto. Porque se você estiver em paz com Deus, qualquer outra batalha é secundária. Mas se você não estiver em paz com Deus, você pode estar bem com quem você quiser. Eu costumo dizer que o inferno está cheio de gente em paz consigo mesmo. Deixou tudo resolvido, está tudo tranquilinho. Mas e com Deus? Com Deus é só por meio de Cristo. Então ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E aí ele ratifica, ele fala de novo, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus escolheu a fé para nos justificar. Justificação também, Nicolas, significa também
declarar uma pessoa inocente. E eu acho fantástico por quê? Porque a justificação ela é mais do que perdão. No perdão, eu perdoo a tua dívida, mas a memória da dívida fica lá. O escrito fica lá. Só que na justificação que Cristo nos proporcionou, nós somos declarados inocentes porque ele se fez culpado em nosso lugar. Então ele pegou a nossa culpa e disse, não, peraí, a dívida é minha. Filipenses diz isso no capítulo 2. A culpa do Jonathan é minha. Do Jonatas é minha. A culpa do Nicolas é minha. A culpa do Denis é minha. Eu assumo e eu declaro inocente. Tá, mas e a conta? Tem que pagar, porque senão é injusto. Não, eu pago a conta. Com o quê? Com o meu próprio sangue. Com o meu próprio corpo. Não é? Com o meu próprio sacrifício. Então, como se fosse pouco, por que não se usa aí as obras? Porque as obras dependem do potencial e da vontade de cada um. E nem todo ser humano tem as mesmas condições. Como se fosse pouco, as obras tendem a nos fazer orgulhosos de nossas próprias capacidades. Não é? E aqui, a gente tem que tomar cuidado não só por obras, eu até puxei aqui o que são, quando a Bíblia fala de boas obras, por exemplo, amor ao próximo, não é? Perdoar, ser paciente com as fraquezas alheias, orar pelas pessoas, viver em santidade, refletir a transformação que ocorre no interior do crente. Agora, o crente não vive em santidade para ser salvo, porque eu sou salvo. Perfeito. Né? O crente não para de mentir. E como que se para de mentir? Falando a verdade. Tem gente que até quer parar de mentir, mas não quer falar a verdade. Você para de mentir falando a verdade. Como é que você faz isso? Não é para ser salvo. Eu sou uma pessoa verdadeira. Porque assim, pastor Jonas, a gente tem que tomar cuidado, Nicolas, para a gente não ter orgulho da nossa própria santidade. Perfeito. A gente tem orgulho da própria santidade. Eu me recordo, presbítero Denis, de contato com pastores amigos de outras denominações. E este pastor amigo, ele comentou que tem até na denominação que ele congrega uma matéria que ele estudava chamada inteira santificação. Tá? E essa questão de inteira santificação, nós buscamos nos santificar, mas sabemos que se não for a graça de Deus, nós não alcançaremos jamais, que é uma utopia do homem, é algo que é inalcançável para o ser humano, já foi demonstrado. Se algum ser humano pudesse alcançar isso, não haveria necessidade da morte de Cristo. Já fica explícito que é impossível alcançar a inteira santificação. E eu me recordo deste pastor falando que ele participou de um seminário que uma pessoa comentou que fazia 15 anos que não pecava, presbítero Denis. Olha. Aí ele acabou de falar, tu acabou de pecar pelo orgulho e a vaidade. Mas não é? Tem gente que ele tem orgulho. Porque assim, a gente tem o risco de sempre falar de quem está fora e tal, né? Mas tem gente que tem orgulho não, porque eu não bebo, porque eu não fumo, porque eu não falto um culto, nunca faltei um culto de domingo. Glória a Deus. Amém. Mas a gente deve atribuir isso à graça de Cristo. Graça de Cristo, sim. Não ao nosso mérito. E nós fazemos isso porque somos salvos. Pronto, nós somos salvos, então é normal. O crente no domingo à noite ele vai estar na igreja, irmão. Você queria estar onde? Normal, tá tudo bem. Mas isso é um reflexo da obra de Cristo na sua vida, não é? E presbítero Denis, deixa eu só acrescentar um ponto que é muito interessante, porque na graça não há hierarquia. Assim como na nossa natureza caída, o pecado, ele matou a todos, de forma igual. Todos estávamos condenados, todos pecaram. E a graça, assim como o pecado era uniforme, a graça é uniforme a todos. Sim. Então não há distinção mais entre um ou outro dentro da fé. Assim como, se alguém quiser se gloriar pelas obras, então esse aí já está fora de um dos preceitos também da graça, que é a uniformidade dela. Todos nós a recebemos de medidas iguais. Muito bem. E só para a gente concluir aqui, eu gostei muito do comentário dessa lição. Ele conclui aqui o tópico 3, tópico 1, tópico 2.3. Na misericórdia não há mérito de quem erra, mas sim mérito de quem exerce a misericórdia. Glória a Deus. Na graça recebemos o que não merecemos, e na misericórdia não recebemos o que merecemos. A justificação dos gentios não viria pelas obras, e sim pela fé. E aí, para concluir aqui, 2 textos de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim glorifiquem
Assim vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus falando ali. Mas Efésios 2, capítulo 10, deixa muito claro. Ele diz assim, Efésios 2, versículo 10. Porque somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, criados para. Então, qualquer coisa de bom, não é, que a gente faça é por causa de Cristo. E é reflexo, é sempre resultado, nunca é causa. Esse é o grande problema que as pessoas precisam ter esse cuidado. Os crentes têm que ter esse cuidado. Perfeito. Qualquer coisa de bom que você faça, de bem que você faça, é resultado da salvação. Não é. Até porque se boas obras salvassem, tem sempre aquela pessoa que as pessoas olham, principalmente hoje com a internet, a pessoa vai lá e faz uma boa ação quando tem uma tragédia, alguma coisa, e sempre tem alguém que diz, nossa, você viu fulano? Nossa, ele é tão... Gente, só falta ser crente, né? Não xinga, não rouba, não fuma. Você viu que ele doou água lá, ele doou comidas. Gente, nossa, só falta ser crente. Só falta tudo. Então, Já dizia o antigo corinho, quem não tem Jesus não tem nada. Muito sensacional. E Paulo traz uma reflexão sobre essa frase, uma frase sensacional do apóstolo como um todo, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Aleluia. Vai virar culto essa aula aqui. Muito bom. Olha só, gente. Estamos aqui chegando no terceiro tópico, que vai falar fé como fonte de vida. Eu acho que essa aula é para uma reflexão assim bem nossa. Nós, como assembleanos, nós temos uma igreja sólida, com doutrina sólida, ensinamentos sólidos. E a gente, com certeza, uma aula dessa é uma aula que enriquece muito, relembra muitas coisas que a gente já aprendeu e leva o crente a não se vangloriar, né, da sua própria vida espiritual, mas sim acreditar tudo a graça de Deus. Antes da gente iniciar aqui esse terceiro e último tópico, quero de novo dizer a você que inscreva-se no canal, ative as notificações, comenta, dá like, tá certo? E queremos mais uma vez agradecer e te indicar, falando aqui direto do estúdio ADCast, no Templo Central da Assembleia de Deus, em Piracicaba, Ministério também. Está tendo até ensaio aqui, mas acho que não dá para escutar, né? O estúdio aqui é top, é muito bom esse estúdio aqui, e nós temos aqui nesse trabalho desse local a presidência do pastor Irineu Lima Pereira e a coordenação do pastor Neusley Moura. Faça este canal crescer, ajude este canal a crescer, faça aí a sua parte, interaja aí com o nosso canal. Vamos lá? A fé como fonte de vida. A gente vai dar uma reduzidinha por causa do tempo, mas vai ficar legal. Maravilha. Terceiro tópico, então, já finalizando esta maravilhosa lição, a fé como fonte de vida. O tópico 1 deste tema diz: o justo viverá da fé. E essa expressão é oriunda lá do profeta Abacuque, que tem, como todas as suas profecias, ainda um pouquinho antes do cativeiro babilônico, profetizando sobre o aguardo da fé, da provisão divina no momento oportuno, sabendo que o cativeiro babilônico seria iminente, seria inevitável pela falta de compromisso do povo. Mas o justo viverá da fé. Tem o versículo, Salmo capítulo 18, versículo 8, diz: maldito o homem que confia no homem. Essa expressão demonstra que aquele que confia-se nas ações que faz, que deposita a sua esperança na sua própria ação, de achando que a salvação vem pelos seus atos, a sua salvação vem pela forma que ele conduz o estilo da sua vida, participando ativamente, às vezes, de várias coisas no decorrer do desenvolvimento da sua vida. E se ele deposita a sua esperança de salvação nisso, maldito o homem que confia no homem, porque a confiança da nossa fé está em Cristo Jesus. E Abacuque vem expressando isso. Abacuque capítulo 2, versículo 4, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá, porque vive na fé em
Cristo, sabendo que Cristo venceu o maligno, Cristo venceu o mundo. E dessa forma, aquela pessoa que vive entendendo que as suas ações é que garante benevolência para a sua vida, aquelas pessoas que vivem achando que são os seus atos que está fazendo com que as mãos de Deus estão sobre as suas vidas, se esse ato que vai fazer isso é a sua fé, é a sua esperança em Cristo, Isso. mas não a sua ação por coisas alheias ou coisas relevantes ou irrelevantes deste mundo. O que define o agir do crente, o que define o passo do crente é viver de fato uma fé, em Cristo Jesus. E esse tópico, ele vem abordando este assunto. O justo, então, vive da fé. O finalzinho deste tópico diz, em mais de uma referência bíblica, mais uma vez, em mais de uma referência bíblica, ou seja, a Bíblia, em vários momentos, vem te orientando sobre isso, que o justo vive da fé. Então, em mais de uma referência bíblica, nos é dito que a fé traz a vida. E entrando aqui no subtópico 2, do tópico 3, aquele que não permanecer. A permanência e a constância, elas são uma virtude da qual nós devemos cultivar como cristãos. E quando Paulo fala aos Gálatas, ele usa uma expressão inconstantes, a exemplificar essa igreja, esse povo de Deus que estava ali. Eles abandonaram a constância da fé. Eles trouxeram uma perseverança fraca ao aceitar um outro preceito, um outro fundamento, o qual não foi pregado, o qual não era a justificação pela fé, a graça e as obras. A lei, primeiro, eles não eram judeus, era uma igreja de gentios, em sua maioria. Como assim também, eles não tinham como guardar todas as leis. Guarda tudo ou não guarda? São 613 leis. São 613 leis, 613. E a palavra de Deus fala em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 26, aliás, vamos lá, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Hoje, por exemplo, existem algumas leis que não podem ser cumpridas por não existir o templo mais. Né? Como que nós vamos imputar a nós mesmos o cumprimento de algo que é impossível por não haver mais o templo? Mas nós temos essa plena convicção, mantendo-nos perseverantes na permanência e na constância da nossa fé, a justificação pela fé. Às vezes as obras elas tendem a confundir a nossa cabeça. É importante a permanência da obra, como o presbítero Denis falou, é um resultado da salvação. O salvo pratica boas obras. Isso é claro. Mas as boas obras, elas não são as virtudes que trazem a salvação. E no último tópico aqui da lição 6, fica muito claro isso. Então, nós não podemos colocar a nossa vida debaixo de uma maldição da lei, que a lei ela é ou tudo ou nada. E eu acredito que a lei ela é uma demonstração de como nós, por nós mesmos, nunca conseguiremos atingir o padrão de Deus. Por isso, precisamos de alguém que foi lá e pagou por nós a lei que nós nunca conseguiríamos cumprir. E esse é o subtópico 2. Muito bem, chegando para a conclusão, então, dessa nossa pré-aula, desse subsídio para professores da escola dominical, Cristo é a posteridade de Abraão. A descendência de Abraão é Cristo. E através dele, judeus e gentios são alcançados pela fé em Cristo e não na guarda da lei. Temos a possibilidade de ser feitos filhos de Abraão, de Deus, por adoção, e herdeiros da eternidade, não pelos nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo. Foi o que ele fez e não o que tentamos fazer que nos garante o acesso a Deus. Então, veja, a nossa salvação, o mérito dela, colocado todo em Cristo. O perigo quando nós acreditamos que algo que fazemos
ou que deixamos de fazer. Porque tem isso, tá? O crente, às vezes, ele olha para uma outra denominação, que tem outros costumes e tal, e tem crente que nem dá paz do Senhor para outro irmão. Não, não dá paz do Senhor, não. Esse irmão aí é lá da church, é lá da. Né? Não, não dá tchau, não. A cor da parede da igreja dele é diferente da minha. Tem uns crentes que ele é muito santo a ponto de não dar a paz do Senhor para um outro irmão dele em Cristo. E ele se vangloria disso. Mas a salvação é só por causa do que Cristo fez. Então, não é polêmica, que as pessoas criam polêmica, criam complexidade. Ele fez. Ele se fez pecado em nosso lugar. Então, peraí, por que eu não tenho que fazer nada para ser salvo? Porque você nem tem condição de fazer. Começa por aí. Todos pecaram. Certo? Agora, um justo se fez pecado por nós. Ele já fez. Agora a gente só tem que... É até incoerente que um crente não pratique boas obras. É incoerente, não tem como. A prática das boas obras na nossa vida ela é natural. A vida de santidade. A gente às vezes apresenta a vida de santidade para o jovem com muito peso. Mas a vida de santidade ela é um privilégio a nós. Eu costumo dizer, presbítero Jonas, que difícil para ser santo é para o mundo. O crente nascido de novo? Então é fácil? Olha, é muito mais difícil para quem não nasceu de novo. Aliás, não dá para exigir. Porque às vezes a gente vê debates sobre vida de santidade com quem não nasceu de novo. Fulano faz isso, faz aquilo. Peraí, irmão, que compromisso tem com o evangelho? Que tem nada. Então, não dá para esperar água limpa de fonte suja, Claro. do esgoto. Não dá. Então, não é por méritos nossos, é por causa daquilo que Cristo fez. E aqui, no texto que está aí na lição, eu queria ler esse texto de Hebreus 10, 38 e 39 é muito maravilhoso. Porque esta igreja de Gálatas, ela retrocedeu. E aqui eu fiz uma observação, Nicolas, que retroceder muitas vezes não é só o desviar-se. A gente se preocupa muito com quem sai da igreja, desvia da igreja. Eles retrocederam dentro da igreja. Da igreja. Né? Então, retroceder não é só sair da igreja. Você pode retroceder estando dentro da igreja se você começar a mudar o seu entendimento do evangelho. Hoje existe uma expressão de algumas pessoas famosas, quando elas são cobradas por seus comportamentos, e elas dizem assim, não, mas eu tenho a minha verdade. A minha verdade é essa. Não, peraí. Então tem muito crente vivendo a sua verdade. Ele começou bem como a igreja dos Gálatas, mas agora ele tem a verdade dele. Agora ele tem o entendimento dele. Agora ele tem a interpretação dele. Então, cuidado, porque o texto diz em Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé. E se alguém retroceder, recuar, voltar atrás, a minha alma não se compraz nele ou não tem prazer nele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem para a conservação da alma. Amém. Então, mesmo estando na igreja, se nós retrocedermos, nós perderemos a nossa alma. Nós não podemos retroceder, nós somos ficar, Paulo quando escreve a Timóteo, né, fica naquilo que aprendestes. Fica lá. Foi bem ensinado, foi bem estruturado, não é? Nós estamos aqui num templo maravilhoso, e se Jesus não voltar daqui 300 anos, vai ter uma outra turma aqui, mas eu acredito que a estrutura é a mesma. Você mexe na parede, você mexe nas cadeiras, mas a estrutura, o fundamento é o mesmo. Perfeito. Não foge dele. É a definição de santidade que as pessoas acabam se equivocando, que a definição de santidade passa pelo crivo da graça. Sim. Passa pelo crivo da graça. Somos santos pela graça de Cristo, não pelos atos que fazemos, mas em quem cremos, em quem depositamos a nossa fé. E aí, tudo certo? Certamente. Finalizamos mais uma aula. Então é isso. Finalizamos aqui a lição 7, a lição 6, melhor dizendo, na classe dos jovens. Teremos a lição 7. Você sabe que todas as semanas tem a aula aqui para você acompanhar no canal e também a aula dos adultos também será ministrada aqui para os professores no canal. Então já sabe, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo, interaja, participe com a gente, mande a sua pergunta, diga o quanto estamos te ajudando de alguma forma na preparação da sua aula e na próxima semana nós nos vemos por aqui.
Paz do Senhor, cooperador Nicolas, prazer estar contigo essa noite, e presbítero Jonatas, Deus abençoe também. Amém, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens.